tarde, todos bem? Então, pessoal, nossa segunda monitoria do módulo 2 do programa Ambientalize. Agora já trabalhando novas cartilhas, novas temáticas. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês, estamos aqui apaixonadas, inclusive acompanhando o grupo aqui, né, Dani? Com certeza. É muito gratificante ver, né, o trabalho sendo realizado, vocês postarem ali. É muito gostoso poder ver, né, poder acompanhar de uma maneira mais próxima todo o trabalho assim que foi idealizado de uma maneira assim, foi tão, como se diz, tão desejado e ver esse trabalho sendo colocado em prática é muito gratificante, viu? Especialmente uma temática tão importante, ver os alunos participando, isso faz toda a diferença para nós. Olha, nesse primeiro momento, a ideia é a gente fazer algumas considerações, a começar pela data de entrega dos relatórios de atividades. A gente tem recebido algumas dúvidas, mas só para pontuar, esse mês agora, de maio, era para ser entregue o relatório mensal de atividades no dia 4. Só que a gente foi olhar, verificar o calendário, e no dia 4 não vai ser viável fazer essa entrega. Então a gente alterou só nesse mês, no dia 6. Porque o dia 4 era exatamente no sábado, né? Então, pelo fato do dia 4 de maio ser no sábado, aí nós adiamos para o dia 6, que era na segunda-feira, viu? Então, vocês terão até o dia 6 do 5, 6 de maio, para entregar as atividades da cartilha de fauna doméstica, fauna silvestre e o relatório sobre atividade interna da água. Lembrando que essa atividade interna, a realização dela, ela deve ser realizada pelas 3 turmas ou 2, dependendo da quantidade de turmas que a sua escola cadastrou, tá? É uma atividade que tem que ser realizada em conjunto e será somente um relatório para as 3 turmas. Então, os 3 professores ou 2, dependendo da quantidade que foi cadastrado, vai assinar no relatório lá embaixo. O local onde a gente colocou para ter a assinatura de um professor, abaixo deles, você só copia lá e os outros 3 professores, os outros 2 professores assinam. Então, é uma atividade em grupo, um relatório só para as 3 turmas e os 3 professores devem assinar, tá bom? Quanto às atividades fauna doméstica e fauna silvestre, dinâmica habitual. Um relatório de fauna doméstica e um de fauna silvestre para cada professor, referente às atividades realizadas com cada turma. Ainda que sejam realizadas algumas atividades em conjunto com outras turmas, é interessante que ambos os relatórios de ambas as turmas contenham essas atividades, Sim. certo? Quanto às atividades infra e extraescolares, temos recebido muitas dúvidas no sentido de datas também, que é compreensível porque são muitas datas, diferentes relatórios. Então é o seguinte, como o Dani explicou, o relatório referente à atividade infraescolar da água, que seria entregue agora no dia 4 de maio, foi retificado e será entregue no dia 6 de maio, no caso segunda-feira. Isso foi uma alteração extraordinária, porque a gente percebeu que não seria interessante vocês pegarem no sábado, naturalmente, dia de descanso de vocês. Mas se houverem outras alterações em datas, a gente vai estar avisando da mesma forma que estamos fazendo agora. Não precisam se preocupar. Percebam que o relatório sobre comedouro e bebedouro, ele é para ser entregue no dia 4 de junho. Então, existe um tempo maior, um intervalo maior para vocês trabalharem nessa atividade, para vocês enviarem este relatório. É obrigatório que vocês enviem o relatório somente nesses dias? Não. O relatório pode ser enviado no momento em que vocês finalizarem, contanto que não exceda a data limite. Essa é a nossa condição. Supondo que eu fiz a minha atividade infraescolar da água e ela já está pronta hoje, no dia 24 do 4, eu preciso aguardar até o dia 4, ou melhor, dia 6, para poder enviar? Não preciso. Posso naturalmente fazer o meu envio no dia que eu finalizei e que eu estiver confortável de compartilhar meu relatório de atividades. Certo? E lembrando também que essa atividade comedouro e bebedouro segue o mesmo padrão da água, tá bom? É uma atividade que deve ser realizada em grupo, então vai envolver as 3 turmas e será somente um relatório. A diferença é que uma parte dessa atividade tem que ser executada fora
do ambiente escolar, né? Mas é uma atividade que tem que ser realizada em grupo, vai envolver as 3 turmas, atividade desenvolvida ali ao mesmo tempo, e um único relatório com os 3 professores assinando, tá bom? Segue o mesmo padrão da água. Esses dois atividades extra e intraescolares, elas são as únicas que são realizadas em conjunto, que será um relatório só. As cartilhas, aí sim, é um relatório por turma, do jeitinho que vocês fizeram no módulo 1, mas as atividades infra e extraescolar, essas duas que nós postamos e as próximas serão assim, tá? Realizadas em conjunto, um único relatório para as 3 turmas. É interessante pontuar também, nesse sentido, sobre o projeto final de elaboração própria, que é aquele projeto que tem uma pontuação mais elevada. Acredito que a pontuação dele está com um total de 20 pontos, não é, Dani? Então, é um projeto de maior peso dentro das atividades avaliativas do programa. E é um projeto, sobretudo, não obrigatório. A escolha por realizar ou não o projeto, ela é de vocês. O programa não cobra a realização de nenhuma atividade de vocês, não é obrigatório. Todas as atividades são facultativas. Lembrando que, como o programa contabiliza pontos, e esses pontos com relação às atividades realizadas, quanto maior o número de atividades realizadas, maiores as suas pontuações, e vice-versa. Então, não há obrigatoriedade, mas há também implicações nas colocações de vocês e nas chances de vocês pontuarem bem e contemplarem as premiações do projeto, tá bom? Então, só pontuando isso aí. E pontuando também que, assim como os relatórios de atividades mensais, né, o relatório final sobre essa atividade de elaboração própria, ele pode ser entregue no momento em que vocês finalizarem a elaboração. É até interessante que esse projeto já esteja sendo elaborado, caso vocês tenham optado por realizá-lo, que ele já esteja sendo elaborado no decorrer do programa. Porque ao final do programa, vocês terão várias preocupações em finalizar direitinho as atividades, em enviar todos os relatórios para serem pontuados de maneira justa e assertiva. Então, não será interessante deixar para fazer esse projeto lá no final. Outro ponto é que, assim como os outros relatórios e as outras atividades, existe uma data limite, não uma data estabelecida fixa de entrega desse relatório. Eu não posso deixar de entregá-lo até o dia X, mas se antes do dia X eu já estiver finalizado a minha atividade, já estiver construído o meu relatório, eu posso tranquilamente fazer a entrega dessa relação, ok? E lembrando, gente, como o João falou, uma das atividades que nós sugerimos para vocês é obrigatória, só que a não realização também interfere no critério, né, da pontuação. E o relatório, o projeto mesmo de elaboração própria de vocês, ele não é obrigatório, só que ele tem um peso de 20, né, ele vale 20 pontos. E ele é um critério de desempate se houver empate entre escolas ao final do projeto, tá? Então, ao final do programa. Então, tem algumas implicações. Não é obrigatório, mas é importante, assim, que vocês, quem puder, que faça, né? Para ter uma chance maior. E, pessoal, nesse sentido aí do projeto, outro ponto sei que é um projeto de maior complexidade. Esse projeto ele vai envolver a escola toda, é um projeto só para a escola toda. Então, ambos os professores de ambas as turmas vão trabalhar juntos, construir juntos, relatar juntos no relatório o andamento do projeto e vão assinar juntos no documento, ok? Esse projeto vai ser mais complexo e é até por isso que é interessante já ir planejando ele a longo prazo e executando devagarzinho, sabe? Até porque quando vocês visualizam lá o modelo de elaboração, vocês conseguem perceber que é um modelo bastante complexo. Ele é extenso, ele exige redação, existem diversos outros aspectos que só são possíveis de se realizar sem, como se diz, sobrecarregar vocês a longo prazo, devagar. Até porque a gente entende que o programa em si é um trabalho à parte que vocês estão realizando. Vocês já têm a profissão de vocês, os trabalhos pessoais de vocês, então, como o programa é um adicional na profissão de vocês, é interessante que haja um planejamento para não sufocar vocês. Não é essa a nossa intenção, na medida do possível. E como também é um projeto, né? Esse projeto de elaboração própria envolve a escola toda, é importante que os 3 professores, né, das 3 turmas trabalhem ali juntos, um
auxiliando o outro, porque é um projeto só, né? Não é um projeto para cada turma, é um projeto para a escola. Então, é importante que um ajude o outro, né? Os professores que estão no programa Ambientalize, um ajude o outro para que seja, não seja tão complicado, não fique, algumas vezes, para ficar sobrecarregado para um e para outros, não. Que seja ali um ajudando o outro, né? Para vocês conseguirem executar um bom projeto. Se precisarem conversar sobre ele, estamos sempre à disposição, tocando nesse assunto, porque até então nós não recebemos demandas sobre o projeto de elaboração próprio, e justamente para conscientizar e evitar essa questão de acumular tarefas, de maneira que de última hora vocês fiquem muito estressados, sobrecarregados, etc. Eu estou vendo aqui no chat que tem umas perguntinhas. Assim que a gente terminar de falar aqui, a gente vai responder todas as perguntas que vocês mandaram, tá bom? Adiante. Pessoal, outro ponto que a gente quer elencar é o seguinte: acessar as pastas no Drive com antecedência, verificar se não tem nenhum problema técnico, se o acesso ao material está ocorrendo de maneira adequada, se o upload dos arquivos de vocês está sendo possível, está acontecendo de maneira tranquila, porque a gente frisou que no primeiro módulo nós somos mais flexíveis quanto à questão de formato dos relatórios, quanto a dificuldades gerais no envio deles, problemas técnicos e afins. A gente só não consegue ser flexível desde o começo, a gente não foi, com a questão das datas limites. E essa questão de problemas técnicos, upload de arquivos, dificuldade de acesso às pastas, foram questões que prejudicaram alguns de vocês com relação ao envio dos relatórios, tá? Então, é interessante que isso seja verificado com antecedência. Nós nos prontificamos a resolver com vocês, dentro das nossas capacidades, quaisquer problemas técnicos, sanar quaisquer dificuldades de acesso às pastas. Então, o conselho aqui é que isso seja feito com antecedência. Mesmo que vocês já tenham utilizado essas pastas anteriormente no módulo 1, é interessante rever tudo para ver se no módulo 2 está tudo ok e para que não hajam dificuldades na hora do envio dos relatórios, tá bom? E outra coisa, não deixe de acessar a pastinha de relatórios comprobatórios no dia. Acessem com antecedência, que como aconteceu em alguns casos, ter que a gente autorizar o acesso de novo, eu não entendi o que aconteceu, mas se acontecer de a gente precisar autorizar o acesso de vocês, a gente autorizar com antecedência, para vocês ficarem tranquilos que no dia vocês conseguirem coordenar as atividades sem problema nenhum, tá bom? Alguma dúvida nessa parte, gente? Se tiver dúvida, vai colocando no chat aí, que assim que a gente terminar essa apresentaçãozinha, a gente vai responder, tá? Um outro aspecto aqui que a gente queria elencar é sobre a questão de troca de profissionais nas escolas. A gente sabe que a vida vai acontecendo, então pode ser que um professor que estava responsável por uma turma do programa seja substituído, e aí esse outro professor é que vai dar andamento. É interessante que, se isso acontecer ou quaisquer outros problemas dessa natureza, vocês nos notifiquem, expliquem direitinho para a gente e a gente vai instruir vocês a como documentar isso aqui nos nossos arquivos, tá bom? Porque assim a gente consegue avaliar vocês de maneira justa. Quando se troca o profissional responsável, é interessante que os créditos sejam dados ao novo profissional, não àquele que estava no exercício de suas atividades e que já não está mais. Então, por isso é interessante que, se houver esse tipo de mudança, ou quaisquer outras mudanças que vocês entendam que possam prejudicar ou sequer influenciar na questão de vocês com o programa, avisem para a gente com antecedência, tá bom? Gostaria de acrescentar alguma coisa, Bruna? Não. Nós achamos também, assim, vocês podem olhar lá dentro da pastinha Ambientalize, agora tem uma nova pastinha chamada Material de Apoio. Que sempre que a gente achar algum material, né, que a gente veja ali, não é nada mais para vocês fazerem, mas é material que vocês podem utilizar como base, se vocês quiserem. Aí nós colocamos lá na pastinha. Ontem achei esse material sobre a água. O nome é Acauana. Ele é um jogo, é uma maneira de se aprender sobre a água, né? Sobre as bacias, através do jogo. Ele é um material assim, são 136 páginas, só que é bem explicativo, né? Explicando passo a passo, como é que se joga. Então, é uma maneira divertida de se aprender. Aí é um material que, posteriormente, nós vamos trabalhar
com a cartilha de água. Aí o material é interessante para vocês trabalharem quando chegar nessa cartilha. Pessoal, o que Dani falou, tudo que a gente colocar na pasta de material adicional, ou que eventualmente a gente postar lá nos avisos do Google Class, às vezes a gente posta alguma palestra, alguma coisinha lá, não possui obrigatoriedade nenhuma, não são tarefas adicionais, é só material que, se vocês quiserem, vocês podem estar acessando, utilizando, ou só passando um olho mesmo. É algo que a gente cede a vocês, né? Que não possui nenhum critério avaliativo envolvido, não, tá bom? Pessoal, dito isso, dúvidas? Vamos abrir aqui. Temos dúvidas aqui no chat. A Adriana perguntou: as atividades sobre fauna silvestre e fauna doméstica é para dia 6/4, tem que ser enviado junto com o da água? Tem até dia 6 para enviar, são relatórios diferentes, mas a data de envio, o limite é a mesma. A fauna silvestre vai ter seu relatório, a fauna doméstica vai ter seu relatório também, e a da água também, são relatórios separados. Lembrando que fauna silvestre e fauna doméstica é um relatório por turma. As atividades da água é um relatório para as 3 turmas, um único relatório, tá bom? As atividades interna e externa são as únicas que têm um relatório para todas as turmas, porque é uma atividade que vai ser realizada em conjunto, tá bom? Então, aí, a data limite é dia 6/4, tá bom? Deu para entender, Adriana? Se não tiver, você fala aqui no chat que eu explico de novo, viu? Eliana, deu para tirar sua dúvida também? Ou você quer que eu fale melhor? Você falou que tinha falado um pouco rápido e tinha ficado confuso. E, gente, vamos fazer assim, vamos fazer uma relação das entregas dos relatórios no grupo para vocês fazerem anotações, tá bom? A gente vai... algo que a gente estava conversando esses dias, de montar um calendáriozinho, né, só frisando as datas de entrega de cada tarefa, de cada relatório, referente a cada atividade, e disponibilizar para vocês conseguirem acompanhar. Daí, se houver alguma alteração, a gente retifica e reenvia. Porque até então nós estávamos fazendo por módulos, né? Aí tem lá, a gente tem um cronograma no grupo, se vocês olharem na mídia do grupo, vocês vão ver, tem o cronograma das atividades por módulo. Assim como teve o módulo 1, tem desse módulo também, falando lá da atividade das 2 cartilhas e a atividade da água, o período de entrega de cada um. Mas nós vamos fazer um mais completinho para vocês. E se, como a Joane falou, se surgir alguma mudança, alguma coisa assim, nós falamos. Deu para entender direitinho, gente? Eliana, tirei sua dúvida? Se não, por favor, fala aqui que eu explico melhor. As datas de entrega que você está falando? Ah, tá. Você disse que as datas de entrega estão confusas? Estão bagunçadas? Qual que é a questão? É exatamente isso, gente. Eu e Dani estávamos conversando sobre isso, inclusive esses dias. São muitos relatórios, são muitas datas diferentes. A gente poderia ter colocado, por exemplo, as atividades infra e extraescolares para serem entregues junto com os relatórios de atividades mensais, mas aí vocês teriam menos tempo para realizar as atividades extras. Acabaria sobrecarregando vocês. Com relação ao preenchimento do relatório, a gente entende que é uma atividade extra também, mas a nosso ver, é mais interessante, é menos pesado preencher um relatório, uma data, tentando-se a datas diferentes, do que realizar toda uma atividade e preencher tudo junto no relatório, sabe? Até porque não teria como também fazer um relatório no formato único, tudo junto. Porque depois, no final do programa, serão muitos arquivos para a gente analisar e incorre a gente errar a análise e prejudicar vocês. Então, vocês teriam trabalhado, se esforçado e a gente não teria uma visão clara do que foi realizado, sabe? Porque até então, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2, nós trabalhamos 2 cartilhas por módulo, né? Eu sei que é um pouco mais difícil, assim, a princípio. A partir de agora, do mês de maio, vamos trabalhar uma única cartilha por módulo, tá bom?
Porque, assim, nós estabelecemos que os relatórios sejam postados no quarto dia de cada mês, né? Aí, com exceção, assim, dos relatórios das atividades interna e externa, que tem um prazo maior. As atividades internas, às vezes, vocês têm um prazo de 2 meses para executar, para poder entregar o relatório. As atividades externas, o prazo é de 3 meses. Então, para o mês que vem agora, vocês irão entregar 3 relatórios, tá bom? Um relatório de fauna doméstica para cada turma, um relatório de fauna silvestre para cada turma e um único relatório sobre a atividade da água, que envolve as 3 turmas, tá bom? Fauna silvestre e fauna doméstica vai seguir o mesmo padrão da biodiversidade lá e queimadas do módulo 1, com exceção que agora vocês vão entregar a primeira atividade interna, que é sobre a água, que é uma única atividade. E como a gente falou, né, geralmente é entregue no quarto dia de cada mês. Só que aí, o mês de maio, a gente percebeu que o quarto dia vai ser no sábado. Nós adiamos para o dia 6, que será na segunda-feira. Então, vocês têm até o dia 6 para a entrega desses relatórios. Ainda ficou confuso, Eliana? Deu para entender melhor? A gente vamos fazer assim um cronograma direitinho e vamos entregar para vocês. O comedor e bebedouro, vocês vão entregar no dia 4 de junho, tá bom? Vocês ainda têm vão ter mais um mês ainda para executar. Ele também é uma atividade que deve ser realizada em conjunto e será um único relatório, que vai envolver todas as turmas que vocês cadastraram no programa, tá bom? Aí vocês seguem o mesmo padrão da fauna, desculpa, da atividade da água. Um único relatório para as 3 turmas. A gente entende que a logística é difícil de entender. Até por isso nós conversamos exaustivamente esses dias, tentamos pensar numa maneira de tornar o mais claro possível, mas infelizmente, qualquer projeto de longo prazo que demande um monitoramento precisa de relatórios precisos. E para não haver confusão, a gente precisa subdividir direitinho. Também para dar um tempo justo de elaboração das atividades para vocês, a gente precisou variar na entrega desses relatórios, senão acaba prejudicando vocês de várias maneiras. Então, se a gente parar para pensar, seria até mais tranquilo para a gente receber um relatóriozão só e analisar. Mas aí a análise fica muito enviesada. E aí a gente incorre de não dar o devido valor ao que vocês realizaram. Então, infelizmente, é o que a gente conseguiu fazer com relação aos relatórios. Nós vamos elaborar aqui uma relação mais clara possível e vamos compartilhar com vocês, para que vocês possam imprimir de repente, colocar ali perto da mesa de trabalho, para ter uma visualização melhor com relação a datas e não se enganem. Essa questão com datas é meu fraco também, é Dani que vive me salvando, porque eu sou meio confusa com datas, então eu entendo a colocação de vocês. Porque nós tentamos, assim, deixar da maneira mais simples possível. Porque, de acordo com o edital, nós vamos disponibilizar 3 atividades internas. Então, como o programa Ambientalize vai ser trabalhado durante 6 meses, o que eu pensei, nós pensamos, são 3 atividades, 6 meses, então a cada 2 meses vocês realizam uma atividade. Por isso que nós disponibilizamos no início essa atividade da água para ser postada agora, em maio. Em maio vamos disponibilizar outra para vocês postarem daí 2 meses. Aí quando vocês postarem a atividade que foi disponibilizada em maio, aí terá outra, que essa outra vai ser entregue ao final. Então aí vai dar, a cada 2 meses vai ter uma atividade. E a mesma coisa com a atividade externa. De acordo com o edital, são no máximo 2 atividades, porque tem a pontuação de cada uma. Então nós dividimos, né, a cada 3 meses, para vocês terem mais tempo para poder executar a atividade. Porque a atividade externa ela é um pouco mais trabalhosa, ela não depende só da escola. Depende da atividade, vai depender de outros fatores. Então, nós preferimos deixar um tempo maior para vocês se organizarem, né, planejarem a atividade que nós vamos sugerir. Nós fizemos assim, tentamos facilitar, simplificar um pouco para vocês, né? Espero que tenha dado certo. Não deu? Mas a gente vai adaptando. Mas foi possível, gente. Foi possível. Infelizmente, não teve como. Essas burocracias, elas estão sempre presentes em quaisquer projetos. Não teve como evitar.
Com relação a dúvidas gerais, vocês têm mais alguma colocação, algo a acrescentar? Fiquem à vontade. Ok, Adriana. Se vocês acharem interessante finalizar, pode sinalizar para a gente, ok? E lembrando que se vocês quiserem entrar em contato com a gente no particular, podem ligar, podem mandar mensagem, tá? No WhatsApp, nós estamos aqui para atender vocês. Então, se tiver alguma dúvida que queira tirar com a gente, podem ficar à vontade, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Sinalizem para a gente, por favor, se a gente deve encerrar, se a gente deve manter. Se tiverem dúvidas, a gente está de olho aqui no chat também. O espaço é de vocês, ok? Obrigada, Adriana. Obrigada, Eliana. Obrigada, Maria. Então é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Igual eu falei, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, não hesitem em entrar em contato com a gente, tá? Nós estamos aqui para poder auxiliar vocês no que for possível, viu? Então, agradeço pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Muito obrigada. E até a próxima monitoria, viu? Um abração, pessoal.